Corinthians tem uma questão importante também para frente, que é o futuro do Moscardo. O Moscardo é um jogador que está no olho do mercado da bola, né? Por tudo que ele fez, pela idade que tem, pela condição técnica que conquistou. Então eu queria saber, Musetti, que tu elucidasse para nossa audiência o seguinte: como é que vai ser a tentativa de permanência do Moscardo no Corinthians? O corintiano, torcedor da Fiel, pode ter esperança de contar com o Moscardo mais uma temporada no Corinthians? Marinho, eu acho que hoje o Moscardo está mais para ficar do que para sair. Se dependesse da gestão do Ilho, eu acho que o Moscardo sairia. Foram várias quase vendas ali. Quando o Augusto assumiu, um dos pedidos na transição para o Duílio foi: se você for aceitar qualquer proposta para o mercado pelo Moscardo, avisa a gente, porque a gente quer que ele fique. A preocupação do Augusto não é só técnica. Claro que o Moscardo hoje é titular, mesmo aos 18 anos, é um baita de um volante, tanto é que PSG e Chelsea querem ele. O Moscardo seria um recado ao mercado, como seria o Gabigol, que as coisas mudaram, que os jogadores jovens não vão sair com facilidade. O Corinthians vendeu recentemente Murilo, vendeu Watson, vendeu Mantuan, vendeu Pedrinho. Os jogadores mal ficaram uma temporada no elenco profissional e já saíram. O Augusto Melo, presidente eleito, quer mudar essa conduta, quer que os jogadores fiquem mais tempo. E o que eu ouvi foi: se hoje chega a 25 milhões de euros, quanto vai chegar depois dele ser titular por uma temporada inteira? Vai chegar muito mais que isso. Então o Corinthians até topa começar a conversar por 30 milhões de euros, mas não quer entregá-lo agora. Então a condição do Corinthians é: por 30 milhões de euros a gente começa a conversar pela nossa parte, e ele não iria agora. Então essa exigência forte do Corinthians fez os interessados esfriarem e já começarem a buscar outras opções. Eu não descarto que o Moscardo saia nessa janela, mas o que eu posso falar é que o Corinthians vai se esforçar muito para que ele fique, porque quer passar esse recado. Vocês não vão tirar. O que o Corinthians entende? Se a gente segura o Moscardo, a gente ganha mais pelo Moscardo depois, mas a gente ganha mais na venda de outros jogadores jovens, porque os caras não vão vir aqui oferecendo pouco como vinham oferecendo. Então o Corinthians está muito empenhado em manter o Moscardo. É um combinado também com o Mano Menezes de não perder esse jogador. Se o Corinthians busca 2 volantes e perde o Moscardo, teria que ir atrás de 3 no mercado. E tá tendo dificuldade por jogadores que têm um patamar muito abaixo do Moscardo. O Raniel e o Eric tem bom mercado no Brasil, mas não tem na Europa. Então imagina se você for buscar um titular absoluto como é o Moscardo. Então por todo esse contexto, o Corinthians vai fazer de tudo para segurar o Moscardo. E se tiver que vender, vai ter aquelas propostas astronômicas, certamente da maior venda de um volante da história do futebol brasileiro. Eu quero te perguntar se, assim, dá para quantificar o percentual de chance de ficar? Porque, assim, a gente sabe que pode amanhã depois vir uma proposta irrecusável. Mas hoje, se der para manter, assim, quantos por cento de chance dele permanecer no Corinthians? Acho que 70-30. Acho que tem 70% de chance de ficar. Eu te falaria menos semana passada, mas pela diminuição das... É dinâmico. Pela diminuição das sondagens recentes e por esse pulso do Augusto no mercado, porque eu ouvi de empresários isso, não foi só do Augusto, porque não é papo de dirigente. Eu ouvi dos agentes, do tipo, cara, o Augusto tá firme, ele não tá nem ouvindo o que a gente tá mandando. Então, assim, eu acho que, de fato, o Moscardo tem chance maior, 70-30, de continuar no Corinthians. Aí, claro, se ele continuar jogando o que vem jogando, amadurecendo, se firmando, indo para uma seleção olímpica, o Corinthians vende ele talvez no meio da janela, no final da janela que vem, do final de 2024. Mas hoje eu acho que é a maior chance dele ficar. O Corinthians até tenta ver outras formas de receita para não precisar vender jogadores. Então, se fala de vender name rights do CT, de renovar patrocinadores por mais dinheiro e atrasar, talvez, a negociação de outros jogadores e cobrar parcelas que estão em débito, chegar no Nottingham e falar, cara, o que precisa fazer para chegar um dinheiro antes? O Corinthians está louco atrás de receitas para que se mantenha o Moscardo, para que esse recado seja firme. Nós não vamos mais vender jogadores a preço de banana. Por falar em saídas, você já deixa o teu like e não sai da live. Fica aqui conosco e manda no chat a tua pergunta, a tua questão sobre chegadas, sobre saídas, a tua sugestão. Já vai na enquete, já que vai estar ali olhando, participando com as mãos no touchscreen do teu celular e participa também. Gabigol é uma boa para o Corinthians para o ano que vem? Sim ou não? Eu conto com a tua participação. Te inscreve no canal do All Sport no YouTube, tem programação ao vivo todos os dias, da manhã à noite. Tem programas muito legais, tem debate, tem participação de todos nós da Reportagem Menino de Primeira, tem live de mercado da bola de segunda a sexta também. Então, quando tu te inscreveres,
aqui no canal do All Sport no YouTube, tu tem que marcar o sininho de notificações, porque daí a cada programa que começa, a cada novo corte que entra no ar, a cada nova informação que está em vídeo também no All Sport, o YouTube vai te avisar. E daí tu vai ter um conteúdo perfeito, sempre muito preciso, o dia todo, sobre todos os clubes do futebol brasileiro. Tem futebol internacional também. Tudo aqui no canal do All Sport no YouTube, não esquece, é só se inscrever e também sinalizar ali o sininho de notificações. É claro, depois de deixar o like aqui na live, porque a gente precisa de mais. Musete, saídas. Quem já foi embora? Quem tá para ir embora do Corinthians? Assim, dá para a gente ter uma ideia assim desse processo de reformulação? Porque eu me lembro que no fim do Brasileirão esse era o lema do Corinthians. Olha, vai ter reformulação, vai jogador embora, vai jogador chegar, o Mano vai participar desse processo de mudança de elenco. Então, como é que está o processo de saídas de jogadores para abrir espaço para a chegada também? Marinho, várias saídas já foram confirmadas, 3 oficialmente, né? Gil, Juliano e Renato Augusto. O Corinthians já se despediu deles nas redes sociais, emitiu nota oficial, agradeceu, fez edição de vídeo, enfim. Outros 2 jogadores em fim de contrato vão sair, o Cantilho e o Bruno Mendes. Então estamos falando de 5 jogadores que atuaram bastante nessa temporada, alguns até eram titulares, eles representam alguns milhões aí de redução de folha salarial. E aí eu acho que tem outros 2 casos, um mais simples de saída e outro mais complexo. Um deles é o Ivan, como eu te falei, é o terceiro goleiro, ele deve ser negociado. O Ivan está com 26 anos e perdeu bastante do valor que ele tinha de mercado, ele teve uma lesão no pulso, não se firmou no Zenit, acabou sendo reserva do Léo Jardim no Vasco, mas ele é um cara de mercado. Santos procurou, América Mineiro procurou, Sport procurou, Criciúma procurou. Então acredito que o Ivan vai ser negociado. O Corinthians gosta da possibilidade de emprestar o Ivan para que ele se revalorize no mercado e volte em outro patamar em 2025. Outro que pode sair, mas essa questão já é mais complexa, é o Fausto Vera. O Corinthians investiu alto no Fausto Vera, quase 40 milhões de reais. Ele veio do Independiente jogando muito bem. Todo mundo falou, pô, que bom, né? Contratamos um bom volante, ele se firmou rapidamente, só que foi perdendo espaço com o Mano Menezes, oscilou tecnicamente, e o Mano, como a gente já vinha falando na live sobre essa questão de postura, o Mano não gostou da postura do Fausto em vários momentos. Em lances que ele desligou na marcação, postura do vestiário, a forma como ele lidou com as cobranças. Então o Mano não conta com o Fausto Vera como ele conta com outros jogadores. Se o Fausto ficar, beleza. E se treinar bem, ele vai jogar. Mas o Mano não é daqueles caras que falam, não, o Fausto tem que ficar. Esse eu quero no meu elenco. Não, tanto é que o Corinthians está buscando volantes. Só que tem essa questão, o Corinthians investiu alto e está devendo pelo Fausto. Então é um caso semelhante ao do Soteldo no Santos. Teria que transferir essa dívida, e é uma dívida que já está para causar punição. O caso está na FIFA, a FIFA está no pé do Corinthians. Em janeiro, se o Corinthians não fizer um acordo ou pagar o que está devendo, pode rolar o transfer ban que limita o registro de contratações na FIFA. Então, assim, eu acredito que o Corinthians vai usar o Fausto como uma boa opção de moeda de troca ou de negociação no mercado. O Flamengo, por exemplo, que vê o Fausto como um bom nome, poderia vir algum jogador de lá, ou alguém que assuma essa dívida, porque não é um nome que o Tite vê como inegociável, e é um problema hoje, um problema financeiro que o Corinthians quer tirar da frente. Então, continuando essa reformulação, depois de Gil, Juliano, Renato Augusto, Bruno Mendes e Cantilho, deve sair o Ivan, e eu acho que vai sair o Fausto Vera também. A ação dele até onde foi possível, né? Foi. Tentou assim, até onde deu, o Corinthians tentou, mas foi opção dele não renovar. Foi total. O Corinthians não tinha a resposta do Bruno, aí se ouvia aquele papo, tipo, não, no final da temporada a gente conversa, tô focado no campo. Terminou a temporada, os empresários ignoraram, não convidaram para a reunião. Se fala que o Bruno tem mercado na Europa, jornais espanhóis falaram sobre o Granada da Espanha que está interessado. Então o Corinthians entendeu que o Bruno Mendes não quis ficar. A própria gestão do Augusto Melo gostaria de contar com ele, porque é um jogador que faz zaga, faz lateral direita, que é convocado pelo Bielsa na seleção uruguaia, então é um ativo que o Corinthians perderia. Tentou fazer o que o Duílio não conseguiu, ver que se com uma nova gestão o Bruno Mendes negociaria, e os caras nem sentaram na mesa para negociar. Então o próprio Corinthians, sem ter uma resposta dos empresários, se antecipou e falou, esse cara não tem como, ele está saindo. Então foi um cara que o Corinthians tentou bastante renovar no segundo semestre, teve interesse de outros clubes também. O Corinthians achou que conseguiria no final da gestão,
O Duílio não conseguiu, veio o Augusto, não conseguiu, então o Corinthians se livra porque entende que é um jogador que não está dentro do projeto, e o Corinthians frisa muito nessa tecla. Quer jogadores que queiram o Corinthians agora. O Corinthians entende que perdeu um pouco da sua identidade. Tinha jogadores muito técnicos, como Juliano, Renato, Gil, Fábio, mas era um time pouco vibrante. Eu ouvi, por exemplo, de uma fonte, pega o time campeão mundial do Corinthians e compara com agora. Tecnicamente, talvez você escolhesse jogadores de agora na sua pelada, mas o elenco, o conjunto, a força, a vibração era completamente diferente. Eu ouvi, por exemplo, o caso do Jorge Henrique, do quanto o Jorge Henrique era importante naquele Corinthians e como hoje o Corinthians não tem esse tipo de jogador. Ou tem o jogador mais experiente, com boa técnica, ou tem o jovem jogador que está pressionado. Por isso que também o perfil de reforço é semelhante. Se a gente for analisar, Eric, Ranieri, Thiago Maia, são todos jogadores de 26, 27, 28 anos, que já são mais experientes do que a molecada, mas não estão em declínio físico como estavam Renato, Gil, Juliano e outros jogadores do Corinthians. Lembrando que o técnico do Granada é o Alexander Medina, que passou pelo Internacional e que gostava muito do Bruno Mendes. Foi inclusive a melhor fase do Bruno Mendes no Inter, foi sob comando do Alexander Medina, que no Inter não conseguiu render, mas enfim, gosta muito do Bruno Mendes e por isso deve ter indicado a contratação dele no futebol espanhol.